Olá, fractais divinos. A luz que brilha em mim, brilha em vocês. Sejam bem-vindos ao mundo de infinitas possibilidades. O mistério de Tunguska, a explosão alienígena de 1908. E se uma nave alienígena explodisse na Terra há mais de um século, mudando a história para sempre? Em 30 de junho de 1908, uma explosão misteriosa devastou a Sibéria. E agora, em 2025, segredos estão voltando à tona com força. Bem-vindos de volta ao canal onde a gente cava fundo nos enigmas que caem do céu, onde o impossível vira pergunta. Hoje vamos explorar o mistério de Tunguska, a explosão alienígena que abalou o mundo. Fica comigo até o final porque isso vai te deixar espantado. Vamos viajar para 30 de junho de 1908, na remota região de Tunguska, na Sibéria, Rússia. Era uma manhã tranquila, por volta das 7h14, quando o céu pegou fogo, literalmente. Uma bola de fogo, mais brilhante que o sol, rasgou a atmosfera, seguida por uma explosão tão forte que derrubou 80 milhões de árvores numa área de 2.000 km², maior que a cidade de Los Angeles. A onda de choque foi sentida a 1.000 km de distância. Vidros estouraram em vilas próximas e até renas fugiram em pânico, queimadas pelo calor. As testemunhas de Evenki, o povo nativo da região, disseram que viram luzes coloridas e ouviram um estrondo ensurdecedor, como se o céu tivesse gritado. O governo tcharista, preocupado com revoltas internas, não deu bola, e o caso ficou esquecido por anos. Só em 1927, quase 2 décadas depois, o cientista Leonid Kulik chegou lá para investigar. O que ele encontrou? Nada de cratera, só um epicentro vazio, com árvores achatadas apontando para o centro. O que causou essa explosão? Um meteoro? Ou algo que não pertencia à Terra? As evidências são de arrepiar. A energia liberada foi estimada entre 10 e 15 megatons, 1000 vezes mais forte que a bomba de Hiroshima. Isso é energia de sobra para devastar uma cidade inteira, mas não tinha cratera, nem fragmentos grandes, só cinzas magnéticas espalhadas no solo. Kulik, em 1927, ficou impressionado. As árvores estavam carbonizadas, mas no centro do impacto, algumas estavam de pé, como se o calor tivesse vindo de cima. As testemunhas de Evenki falaram de um fogo do céu que caiu antes da explosão. Um objeto cilíndrico que brilhava e zumbia. Relatórios de Londres, a milhares de quilômetros, registraram noites luminosas por dias depois. O céu estava claro como se fosse dia, mesmo à meia-noite. Fotos da época mostram um brilho anormal no horizonte e algumas partículas achadas no solo tinham composição química estranha e metais que não batem com meteoros comuns. Era um asteroide ou algo que explodiu de propósito, sem deixar rastro. Pensa na cena, uma floresta siberiana intocada, o silêncio da manhã, e de repente uma luz que cega os olhos, seguida por um estrondo que sacode a terra. Um pastor de Evenki, a 60 quilômetros do epicentro, disse que foi jogado do cavalo e viu um segundo sol antes de desmaiar. Em 1930, outro pesquisador, Evgeny Krinov, achou poeira cósmica no solo, mas nada que explicasse a energia toda. Nos anos 50, cientistas calcularam que o objeto explodiu de 5 a 10 quilômetros de altura e por isso não tinha cratera. Mas meteoros explodem assim? Ou foi algo mais controlado, mais intencional? A falta de destroços grandes sempre incomodou e parecia que o que quer que tenha vindo evaporou no ar. Vamos para as teorias que ninguém quer falar em voz alta, porque é aí que o mistério explode. Ufólogos dizem que Tunguska foi uma nave alienígena que explodiu. Talvez uma sonda de reconhecimento que deu pane ou foi abatida por alguma força. Em 2009, um pesquisador russo chamado Yuri Lavbin achou traços de metais raros no solo, como níquel e irídio, que não batem com um meteoro comum. Ele acha que era tecnologia avançada. Outros acreditam que foi um teste secreto de Nikola Tesla. Ele estava trabalhando na Wardenclyffe Tower, uma torre de energia para transmitir eletricidade sem fio, e alguns dizem que ele testou um raio que saiu do controle e atingiu a Sibéria. Tem quem vá além.
A explosão seria uma arma alienígena ou um portal que colapsou, liberando energia pura. Em 1965, um ex-piloto soviético relatou luzes verdes na mesma região, mas o relatório sumiu dos arquivos militares. E se Tunguska foi o primeiro contato que a gente não entendeu? Agora, em 2025, Tunguska está voltando com tudo. Em fevereiro deste ano, a Roscosmos, a agência espacial russa, liberou dados de satélites mostrando anomalias magnéticas na região, datadas de 1908, campos que não batem com um meteoro natural. Em abril, caçadores siberianos filmaram luzes verdes pulsando no céu sobre Tunguska, pontos brilhantes que subiam e sumiam, vídeos que já passam de 500 mil views online. Cientistas russos pegaram amostras de gelo da região e acharam partículas microscópicas com isótopos estranhos, coisas que não existem em meteoros comuns, mas que podem indicar tecnologia alienígena. Um ex-agente do FSB, a antiga KGB, deu uma entrevista em março e disse que arquivos secretos falam de um objeto controlado na área, mas foi silenciado com ameaças. Será que a Sibéria guarda um segredo alienígena que está prestes a ser descoberto? Pensa comigo. Em 2021, o Pentágono soltou vídeos de OVNIs, objetos que desafiam a física, com energia que ninguém explica. E se o objeto que caiu em Tunguska foi um deles, só que caiu antes? A energia massiva, os céus brilhantes por dias, a falta de destroços, parece mais uma nave do que um meteoro. A Sibéria era isolada em 1908, perfeita para encobrimentos, que a Rússia sempre foi um cofre de segredos. O povo de Evenki falam de espíritos do céu desde sempre. Será que eles viram aliens? Em 2010, um grupo de ufólogos achou microesferas metálicas na região. E testes mostraram que tinham traços de antimatéria, algo que a gente mal entende, mas que poderia alimentar uma nave. Ou foi um experimento humano que deu errado? Um erro que queimou 2.000 quilômetros de floresta? Eu já ouvi falar de explosões, mas Tunguska é diferente. É um caso onde a Terra guardou as marcas, mas não as respostas. Em 2004, uma expedição achou um lago estranho perto do epicentro, o Lago Tcheco. Alguns dizem que é uma cratera escondida, mas outros acham que é natural. Em 2017, um estudo sugeriu que o objeto era um asteroide que explodiu no ar, mas não explica as luzes, os metais, as testemunhas. A verdade pode estar enterrada debaixo daquela floresta queimada, esperando para ser desenterrada. Então, o mistério de Tunguska foi um meteoro, uma nave alienígena ou um segredo que a Terra ainda esconde. Em 2025, enquanto luzes voltam e arquivos começam a vazar, a Sibéria sussurra no silêncio. Eu não sei o que explodiu naquela manhã de 1908, mas uma coisa é certa: algo caiu do céu, ou tentou fugir dele, e deixou um vazio que a gente ainda não preencheu. Deixa nos comentários o que você acha. Foi extraterrestre ou só um asteroide? Você já viu algo estranho no céu que não explica? Sua história pode ser a peça que falta nesse mistério. Curte o vídeo se isso te deu arrepios ou te fez pensar e se inscreve no canal, porque o próximo mistério está vindo, pronto para explodir na sua frente. Até a próxima e cuidado com o que cai do céu. Não deixe de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Obrigado.